O Fluminense conseguiu a tão sonhada classificação para a final do Mundial de Clubes e agora terá pela frente o Manchester City, considerado o melhor time do mundo. E se você é tricolor, fica tranquilo que eu não quero te assustar com esse vídeo aqui. Pelo contrário, vou te dar 3 motivos para você acreditar na vitória, sendo que o último vai te deixar de queixo caído. Essas informações serão bastante úteis, principalmente para quem não conhece muito esse time do Pep Guardiola e não está muito por dentro do futebol europeu. E o motivo número 1, você já deve estar sabendo nessa altura, são os desfalques do Manchester City. O primeiro deles é o Kevin De Bruyne, mas esse aí não era surpresa não, porque já vinha sendo anunciado já há um bom tempo. A surpresa foi terem anunciado a inscrição dele para esse Mundial de Clubes, já que ele já é desfalque há alguns meses aí no time do Pep Guardiola. Ele, para mim, é o melhor jogador tecnicamente do Manchester City, desse elenco aí. É um excelente jogador, já carregou o piano algumas vezes, tá? Quando o time não estava indo muito bem. E é um jogador que certamente, se tivesse titular aí nesse time aí, já faria diferença e faria com que o time tivesse uma posição melhor até na Premier League, que é o campeonato inglês. Mas ele é desfalque, foi lá só a passeio na Arábia Saudita. Agora os outros dois são novidades de última hora. Um deles é o Jeremy Doku, jogador novo no elenco do Manchester City e que vem fazendo total diferença também na maioria dos últimos jogos aí. O jogador, se não me engano, ele é belga. Se eu tiver errado, me corrija aqui nos comentários, por favor. Ele joga ali mais na ponta esquerda e é um jogador que tem feito muita diferença, como eu falei, principalmente quando o time, na verdade, ele é mais uma opção de furada de bloqueio do Pep Guardiola. E é um cara que tem sido bastante acionado nos jogos, pelo menos nos últimos que eu assisti do Manchester City. Tanto na Champions League quanto principalmente na Premier League, quando ele encontra adversários mais retrancados. E isso não é novidade por lá não, tá? Mas a novidade foi que ele está de fora, não só da semifinal, como da final, como do torneio. Mas sem dúvida, o principal desfalque é ele, Erling Haaland, um norueguês que provavelmente, se tudo der certo, né, se não cair nas mãos erradas, esse título de prêmio de melhor jogador do mundo vai cair nas mãos dele. Muitos falam aí do Rodri, que também, aliás, do Bellingham. O Rodri foi na temporada passada, mas nesse ano o Bellingham do Real Madrid. Mas provavelmente esse prêmio ficará nas mãos aí do Haaland, tá? Mas ele foi o principal desfalque de última hora e não sei lá se realmente ele não tinha condições de jogo. Acontece que o time inglês, né, prioriza muito mais lá a Premier League. Então, para eles é muito mais preocupante o time estar mal posicionado na Premier League do que uma semifinal e uma final aí de Mundial de Clubes contra o Fluminense. Então, o principal desfalque é esse, o Erling Haaland, principalmente por conta dele, mas também pelos outros desfalques como o Kevin De Bruyne e o Jeremy Doku. Então, é o motivo para os tricolores ficarem bem animados para essa final. O melhor jogador, a principal arma ali do time, o principal marcador de gols não vai estar lá, uma preocupação a menos para a zaga do Fluminense. Eu não sei lá se o Felipe Melo ficou tão animado com essa notícia, eu acho que ele queria pegar de frente ali com um bichão para ver se ele é isso tudo mesmo. O motivo número 2, já comentei agora, não sei se você pegou aí a deixa, mas é a má fase do Manchester City. Para vocês terem uma noção, nos últimos 10 jogos do time, contando todas as competições, Champions League, Premier League, que é o campeonato inglês, e as Copas de lá também, né? E se for contar também a última partida contra o Raw Reds nesse Mundial, são 5 vitórias, só que 4 empates e uma derrota. Isso é coisa rara por lá, tá? 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. Entre os empates aí tivemos até um 4-4 com o Chelsea, um 3-3 com o Tottenham, né? Empatou também com o Liverpool, times que estão brigando ali na parte de cima. O time, se for buscar lá atrás, perdeu para o Arsenal, mas tem tropeçado aí. A válvula de escape tem sido aí a Champions League, que o time atingiu 100% de aproveitamento, 6 vitórias em 6 jogos. Contraste com a Premier League, que nos últimos 6 jogos aí o time tem 4 empates, né? Os 4 empates dos últimos 10 jogos foi justamente na Premier League. Esses que eu citei, mais um outro empate ali, que eu não estou me recordando aqui. Teve uma vitória em cima, apertada de virada em cima do Luton Town, que é um time que frequenta lá a zona de rebaixamento fora de casa, e uma derrota que foi para o Aston Villa. Isso faz com que o time esteja muito mal posicionado na 4ª colocação, né? Tem o Aston Villa, o Arsenal e o Liverpool tão acima do time, e isso, né, por incrível que pareça, tem mexido bastante com o emocional do Pep Guardiola, e pode ser que isso se reflita no Mundial de Clubes, já que a cabeça do time está lá, né? O time está mal posicionado. Teve a última rodada da Premier League agora, o time, olha, deu uma entregada daquelas contra o Crystal Palace, vencendo por 2-0, deixou o adversário visitante empatar, jogando em casa, hein? Deixou o Crystal Palace empatar nos últimos 2 lances ali, teve um pênalti no último lance, e o time chegou meio abalado na Arábia Saudita, tá? E o motivo número 3 é justamente isso, porque os europeus
geralmente não priorizam muito o Mundial de Clubes. Talvez aí, para não fazer desfeita, né, o Real Madrid é um time que não menospreza assim, o Mundial de Clubes, se orgulha de ser o maior campeão do torneio. E é um time que a gente vê que faz uma certa mobilização, como foi na última final aí. E mesmo com a chegada de vários jogadores de outros continentes, como africanos, asiáticos e até sul-americanos, nesses times ingleses, né? Eles, né, que dão um certo valor aí a esse Mundial de Clubes, ainda assim os ingleses, os europeus não priorizam, mas os ingleses, além de não priorizarem, eles menosprezam na cara esse Mundial de Clubes, hein? Principalmente a imprensa, né? E os técnicos, Guardiola já deixou isso na cara, só que na reta final ele dá uma disfarçada, né? Talvez porque ele é um dos maiores, se não é o maior campeão de treinadores do Mundial de Clubes da FIFA, nunca perdeu, mas certamente a prioridade deles é a Premier League, em que o time vai mal. E a Champions League, que o time tá até bem, são 100% de aproveitamento. Mas isso pode fazer efeito dentro de campo, tá? Quem assistiu o jogo da semifinal contra o Raw Red sabe do que eu tô falando. O time não entrou muito lá empolgado, parecia que estava fazendo muito mais do que a obrigação de fazer os 3 gols ali. Tanto que o Pep Guardiola botou até alguns jogadores, como o Matheus Nunes, que normalmente não joga, é um cara recém-chegado no elenco, né? Só que mais do que isso, o time vai para uma final. Olha, eu não tenho certeza não, tá? Mas acho que quando começar o jogo ali... Aliás, eu vou te dizer que eu tenho certeza assim, que quando começar o jogo contra o Fluminense, a cabeça dos caras vão estar ali dentro do jogo. Mas antes disso, olha, prioridade 0 para o Mundial de Clubes. E isso, querendo ou não, pode fazer uma diferença pro Fluminense, tá? Já que o time tá focado desde a final da Libertadores, totalmente focado. Os treinamentos do Diniz têm durado bastante tempo, justamente para poder levantar esse troféu aí do Mundial de Clubes da FIFA. Já tô até imaginando que o Fluminense campeão do Mundial, como que vai ficar esse Rio de Janeiro aqui. Vai parar, né? Já que o último time, aliás, o único time carioca campeão do Mundial foi o Flamengo. Além do Flamengo, o Vasco, isso lá em 81. O Vasco também chegou na final do Mundial em 98 e perdeu para o Real Madrid. O Flamengo chegou de novo na final de 2019, perdeu para o Liverpool, e agora o Fluminense, pela 4ª vez, o 3º time carioca chegar numa final de Mundial. Então, questão de prioridade aí é totalmente oposto. O Fluminense totalmente concentrado no Mundial de Clubes e o Manchester City, como todo time inglês, focado lá no campeonato regional deles, campeonato local, aliás. Se você gostou do vídeo e ficou animado com essas informações, deixa aquele like maneiro. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, já se inscreva, acione o sino das notificações. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Mundial se você assistir a playlist ali com vários vídeos que eu estou fazendo do campeonato. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.